Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, espero que esteja tudo certo com vocês. Hoje vim estar trazendo continuação da nossa sequência de vídeo sobre Hadoop, Talent Big Data. Então no vídeo de hoje nós estaremos fazendo o download de algumas planilhas CSV já formatadas e com dados populados. Nós estaremos aí copiando essas planilhas CSV para o nosso Data Lake, construído em cima do nosso HDFS. Então, seguindo o conceito de ELT, nós estaremos fazendo a extração, o carregamento e depois a transformação. Então, estaremos extraindo esses arquivos CSV da nossa máquina local, carregando para o Data Lake e depois a gente vê o que faz com ela. E essa é o nosso processo de ELT utilizado nos grandes Data Lakes. Então, o pré-requisito para esse vídeo é ter visto o último vídeo, que seria a parte 1 do tutorial, onde nós fizemos as configurações e fizemos um job de teste. Então, caso você não tenha feito, por favor, volte no vídeo anterior, faça essas configurações que nós vamos precisar disso para esse vídeo. Então, vamos, sem mais enrolações, ao nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos dar sequência ao nosso tutorial. Vamos precisar aqui aberta a nossa conexão no terminal, nossa máquina virtual ou acesso via SSH, o Talent Big Data. Então, se você viu o último vídeo certinho, temos aqui a nossa pastinha Hadoop com o nosso job check folder que utilizamos. Então, como primeiro passo desse vídeo, vamos criar estrutura de pastas dentro do HDFS que vamos estar utilizando para fazer o put dos nossos arquivos, que eu vou estar disponibilizando para vocês, que são arquivos delimitados CSV. Vamos estar fazendo o insert dentro do HDFS para nós estar trabalhando com a inserção desses arquivos que compõem um pequeno data warehouse que vamos estar inserindo diretamente no Data Lake sem passar pelo processo de ETL. Vamos estar utilizando o processo de ELT. Primeiro fazemos a extração, depois o carregamento, depois a gente vê o que faz e faz as transformações que precisaremos. Então, como primeiro passo, vamos na sequência criando o nosso diretório. Então, vamos lá, um HDFS, DFS, -mkdir, user, talent, data warehouse, vendas. Vamos criar essa pasta primeiro. Então, se você seguir o último vídeo certinho, nós temos a nossa pasta talent criada dentro da nossa pasta do diretório user. Beleza? Criou, apertar a setinha para cima, vamos preencher com mais uma barra e agora vamos criar a pasta files dentro da pasta Data Warehouse Vendas. Tá criando, é normal demorar um pouquinho. Beleza, criou. Bom, pessoal, eu não utilizo só a linha de comando para trabalhar com HDFS, também utilizo uma ferramenta Open Source, que também já está instalada aqui dentro do nosso ambiente Cloudeira, que é o Howe. E dentro dele nós temos uma interface gráfica, tanto para o File System, como para o banco de dados do Hive e do Impala. Também temos conexão com o HBase, temos ferramentas de visualização de dados dentro dele, agendadores de tarefas, entre muitas outras. Então, para acessar ele, se você está utilizando o modo de rede NAT, igual eu, você vem no seu browser, coloca o localhost 2.8888. Se você fez todos os passos certinho, está utilizando a mesma infraestrutura que eu, virtualizada na minha máquina local, você vai acessar essa página. Então, você, na página inicial, vai pedir um login e senha, você coloca Cloudira e Cloudira, tanto no usuário como na senha, e você vai estar acessando diretamente essa página. Então, aqui selecionei o Browse de ficheiros, que seria o nosso File System Web, né, digamos. Então, aqui nós podemos enxergar diretamente a estrutura de arquivos e pastas dentro do nosso HDFS. Então, criamos no último vídeo a pasta Talent, agora criamos a pasta DW Vendas e dentro dela criamos o Files. Então, tem uma estrutura que eu vou estar disponibilizando para vocês de arquivos CSV, também aqui no Google Drive. Ela é um assunto de vendas, então teria cargo, departamento, divisão, folha de pagamento e o funcionário, ou seja, é uma estrutura, é um assunto de folha de pagamento, desculpa, acabei confundindo com outro.
Então tem a folha de pagamento, quem foi o funcionário, qual departamento, qual salário, qual cargo, qual divisão que ele está trabalhando. Então vamos inserir esses arquivos CSV, que são dados estruturados, delimitados por ponto e vírgula, diretamente no nosso Data Lake, sem fazer o processo de ETL, que é feito geralmente no nosso caso de um Data Warehouse convencional. Então aqui faremos o processo de ELT, processo de extração, carregamento, depois faremos as transformações, que é o processo que os grandes Data Warehouse usam. Então aqui, como vocês podem ver aqui dentro da pasta Files não tem nenhum arquivo, é assim que nós precisamos. Primeiramente, como segundo passo, vamos fazer o download desses arquivos. Pode clicar com o botão direito, zipar tudo, extrair. Vamos fazer o download desses arquivos e vamos extrair nesse diretório. Vocês podem usar qualquer diretório, mas como padrão, estou utilizando esse diretório em outros vídeos, que seria o meu disco raiz, a pasta Talend, Input, Pagamento. Então, como é um assunto de folha de pagamento, vamos estar extraindo 5 arquivinhos aqui dentro. Beleza? Então, assim que você extrair esses arquivos, vamos dar sequência ao próximo passo. E já vamos utilizar o Talend. Vamos aqui criar um novo job. Então, botão direito no Hadoop, Create Job. Na pastinha Hadoop, vamos criar um put CSV files to ADFS. Já existe? Vamos ver por que já existe. Tem uma versão descontinuada aqui. Vamos apagar ela. Fica na lixeira quando você apaga uma vez só. O Hadoop, Create Job. Vamos lá, put CSV files to ADFS. Beleza. Finish. Vamos criar nosso job. Tá, então o que vamos precisar para esse job? Inicialmente é um t-pre-job, um componente de t-pre-job que, com boas práticas, ele coloca o ponto inicial do job. Então, tudo que vai partir daqui. Para esse job, vamos utilizar uma conexão com Hadoop. Então, vamos utilizar um t-adfs connection. Beleza. Ou caso vocês não queiram digitar, é só resetar o palette aqui, vir aqui em Big Data, HDFS. Podemos selecionar diretamente. Então, THDFS, put, seria o nosso próximo componente. Então, aqui eu crio a conexão, aqui eu coloco os arquivos dentro do Data Lake. E vamos utilizar um tmsg, uma caixa de mensagem, para a gente estar exibindo uma mensagem em caso de sucesso ou falha. Então, esses são os componentes que nós utilizamos. Como primeiramente, vamos fazer uma trigger, um componente OK com a nossa conexão. Agora vamos configurar nosso componente de conexão. Vamos subir a telinha. Então, se você está utilizando o mesmo ambiente que eu, nós utilizamos um Cloudera na versão CDH 5.13 com esquema HDFS. Então, se você seguiu os passos do último vídeo, então nós não utilizamos o DNS localhost, pois estamos utilizando o DNS com o nome do nó do nosso Hadoop, que é Cloudera. Não, desculpa. Esse aqui é um quickstart.cloudera. E a porta que nós vamos utilizar é a 8020. Então, o nome do usuário vai ser Cloudera. Vamos abaixar a barrinha. Então, lembre-se de marcar essa opção Use Data Node Hostname, que vamos utilizar aqui o nosso hostname como o nome do nosso data node. É isso que precisamos para o nosso primeiro componente. Beleza.
Agora vamos criar um link, criar uma trigger, um componente OK com o nosso HDFS put. Só confirmando se está gravando, porque às vezes eu esqueço de pausa por algum motivo, esqueço de continuar e fico falando sozinho. Problema meu isso. Vamos lá configurar esse componente HDFS. Aqui, como nós já criamos um componente de conexão, vamos marcar a opção Use an Existing Connection. Vamos aproveitar a conexão já criada aqui e herdar para esse componente. Então, vamos colocar ele aqui como referência. Então, no Local Directory, vamos utilizar o diretório que criamos aqui anteriormente. Então, como meu diretório raiz, talent, input, pagamento, e aqui dentro vão estar nossos arquivos CSV. Então, diretório raiz, talent, input, pagamento. Aqui vão estar nossos arquivos CSV. Então, para o nosso diretório do HDFS, vamos utilizar o diretório que acabamos de criar, que é user, talent, Warehouse vendas, barra files. Deixa eu confirmar, Warehouse venda, files, isso mesmo. Então vamos criar uma máscara de arquivos, onde nós vamos determinar quais arquivos queremos. Então, como a estrutura já está definida lá, vamos utilizar um asterisco.csv. Então, todos os arquivos que têm extensão CSV, no nosso caso vão ser esses 5, vão estar sendo feito aí o put para o nosso Data Lake. Beleza, é isso que precisamos. Agora vamos criar a nossa saída, que vão ser essas duas caixas de mensagem. Posicioná-la melhor. Então, vamos criar uma condição. Botão direito, trigger, run if. Vamos criar uma condicional para ele executar essa saída. E vamos configurar essa condicional. Então vamos utilizar uma função com um retorno inteiro, já disponibilizado por o componente HDFS put. Então vamos começar digitando HDFS put, Ctrl espaço, deixa ele autocompletar com as funções disponíveis. Confirmar se está gravando, beleza. Vamos dar um Ctrl espaço. Então vamos utilizar a primeira função, nbfile, que é o número de arquivos que será feito o put, será inserido no nosso HDFS. Então a condição para essa caixa de mensagem ser acionada vai ser se o resultado inteiro dessa função for maior ou igual a 1. Ou seja, se ele colocar um ou mais arquivos dentro do HDFS. Essa é a nossa função para esse componente. Agora vamos configurar a nossa caixinha de mensagem, caso o arquivo seja devidamente inserido no HDFS. Vamos utilizar um título chamado upload file. Claro que é só uma confirmação, mas poderia ser diversos componentes. Então vamos apagar essa aqui. Vamos começar assim, com o número de arquivos como resposta. Então, vamos colocar um TIG HDFS, Ctrl espaço, número de arquivos. Vamos concatenar com uma string. Então, é mais, abre aspas, espaço, file, entre parênteses, plural, né? Pode ser um ou mais arquivos. Vou colocar uma mensagem em inglês, mas tanto faz. Então, has been successfully uploaded to ADF. Vamos fechar aspas dupla. Então a resposta vai ser o número de arquivos que foram feito o upload e concatenado com essa string. Então agora vamos configurar nosso segundo componente. Então botão direito, trigger, run if, nosso segundo componente de saída. Primeiro ele vai verificar essa condição, se ela não atender, ela vai vir para essa. Então aqui vamos, como na segunda condição, colocar ao mesmo retorno, então TIDFS put, Ctrl espaço, número de arquivos,
igual a 0. Ou seja, se o número de arquivos que esse componente retornar for igual a 0, ou seja, nenhum arquivo foi feito o upload, ele vai acionar esse componente de mensagem. Então, vamos seguir o mesmo título. Upload file to ADFS. Ok. Aqui vamos colocar a mesma resposta. Isso aqui, a minha cidade tem muito entregador essas horas. Faz muito barulho. Então, ó, tem ADFS, Ctrl espaço, número de arquivos, vamos concatenar com string, mais, abre aspas dupla, espaço, file, plural, has not uploaded to ADFS. Ou seja, se o resultado for 0, aqui vai retornar 0, é mais para confirmar mesmo. Então, nenhum arquivo foi feito upload para o HDFS. Então, agora vamos aqui em Run Job, mas não vamos rodar ainda. Como eu mencionei no último vídeo passado, tem um componente que o Talend não disponibiliza para componentes do Hadoop, e a gente tem que estar passando como parâmetro para o JVM isso manualmente para todo job que a gente criar. Não sei se isso vai ser corrigido em uma versão futura, ou se é realmente um pré-requisito para trabalhar com componentes do HDFS. Tá, então vamos aqui em Run, Advanced Settings, vamos vir aqui use argumento JVM especificado. Então tem dois argumentos de memória mínima e memória máxima. Vamos adicionar um novo argumento, que vai ser disponibilizado a vocês também a sequência. Vamos colar ele aqui. Então é o Hadoop Home Dir, vai ter esse arquivinho aqui dentro desse diretório que ele vai precisar chamar. Então precisa ter esse arquivo lá. Eu expliquei no último vídeo, por favor, se você não viu, confere isso lá. Ok? Agora vamos em Basic Run e vamos rodar esse job que acabamos de criar. Costuma demorar um pouquinho, mas não é tanto não. Ok. Ele está dando essas mensagens de warning, não se desesperem que não é erro. Ele pode ser algum bug, algum componente incompatível, mas está funcionando direitinho. Então essa aqui, a condição foi verdadeira, ou seja, os arquivos foram feito upload, ele acionou essa caixa de mensagem e retornou aqui que 5 arquivos foram feito upload com sucesso para o HDFS. Então, ok, ele encerra o job. Agora vamos confirmar se os arquivos estão mesmo extraídos e carregados no nosso Data Lake. Podemos utilizar a linha de comando ou o row, como eu falei para vocês. Então vamos aqui voltar uma página, clicar em Files, apenas para carregar. Então tá aí, nossos arquivos foram devidamente feito o upload aqui dentro do nosso HDFS. Então fizemos a extração e o carregamento. A transformação a gente deixa para depois. Essa é a ideia mesmo do processo de ELT. A gente extrai, carrega e depois vê o que faz. Então tá aqui a nossa estrutura de arquivos. Futuramente, para a próxima sequência, nós vamos estar fazendo aí criação de tabelas no Apache Hive, utilizando comandos SQL para consultar dados desses arquivos CSV ou do Impala também, a gente vai estar trabalhando junto. Vamos forçar agora um teste para que dê erro nesses arquivos, para vocês verem. Então, aqui no HDFS put, vamos em componente, tem uma pasta aqui dentro com arquivos JSON, são os mesmos arquivos formatados em JSON. Não necessariamente vocês precisam ter, é só um teste mesmo. Então, aqui vamos colocar um outro diretório de entrada dos arquivos, um JSON. Então, ele está procurando todos os arquivos CSV, no caso não vai ter nenhum, então vamos forçar um erro aqui. Vamos limpar, rodar novamente.
Continua dando as mensagens, normal. Então a primeira condição foi falsa, ou seja, nenhum arquivo foi feito upload. A segunda condição foi verdadeira, nenhum arquivo foi feito upload, pois não existe nenhum arquivo CSV naquela pasta. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui no nosso diretório correto. É isso. A gente também pode verificar aqui diretamente no nosso Hadoop. Então, hdfs fs-ls a user talent w vendas files. Direto na linha de comando. Então, está aqui nossos arquivos, cargo, departamento, divisão, folha, funcionário. Então, ele fez a iteração de todos os arquivos que estavam aqui CSV e foi feito o upload aqui para o HDFS. Beleza, pessoal? Espero que estejam gostado. Isso é o que eu tinha preparado para hoje. Então, as próximas sequências a gente vai dando continuidade aos nossos tutoriais. Beleza? Deixo vocês um forte abraço. Espero que sempre vocês consigam estar aprendendo aí. Abraço.